Imagine trabalhar em uma das instalações nucleares mais protegidas dos Estados Unidos, e de repente, os radares detectarem um objeto completamente desconhecido cruzando o espaço aéreo da região. Parece roteiro de filme, mas esse episódio aconteceu de verdade. Em um documento oficial que permaneceu restrito por anos, e que agora veio a público, o governo dos Estados Unidos detalha um incidente ocorrido na usina nuclear de Pantex, localizada no estado do Texas. O local é extremamente sensível, sendo responsável pela montagem, desmontagem e manutenção do arsenal nuclear norte-americano. Na manhã do dia 1º de setembro de 2015, por volta das 7h08, o sistema de radar de vigilância terrestre da instalação detectou um objeto desconhecido voando nas proximidades da base. O alvo foi identificado a aproximadamente 2,8 km da área Z12, deslocando-se lentamente em direção ao norte, entre 16 e 24 km por hora. Assim que o radar registrou o objeto, todo o protocolo de segurança foi imediatamente acionado. Os portões de acesso às áreas de segurança foram fechados, equipes de patrulhamento foram mobilizadas e diversas viaturas iniciaram o acompanhamento do objeto, enquanto operadores monitoravam sua trajetória pelos sistemas eletrônicos da instalação. Poucos minutos depois, agentes da Força de Proteção conseguiram localizar visualmente o objeto. Segundo o relatório, 2 oficiais seguiram o alvo durante vários quilômetros. Em determinado momento, eles pararam a viatura, desceram e utilizaram binóculos para observar o objeto diretamente. Foi então que surgiram algumas das características mais intrigantes descritas no documento. Os agentes afirmaram que o objeto não produzia absolutamente nenhum ruído. Eles também relataram que, mesmo observando atentamente com binóculos, não conseguiram identificar qualquer sistema de propulsão, hélices, rotores, motores ou qualquer mecanismo que explicasse seu voo. Após cerca de 2 minutos de observação, o objeto continuou sua trajetória rumo ao norte, deixando a área da instalação. Os agentes continuaram perseguindo o alvo por diversos quilômetros, mas acabaram perdendo contato devido à falta de acesso por estradas. Durante a perseguição, outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. Segundo os policiais, o objeto parecia acelerar e mudar de direção enquanto era acompanhado, alterando sua rota antes de desaparecer completamente. Outras equipes também conseguiram observar o fenômeno. Policiais posicionados em um veículo blindado, equipado com um sistema remoto de observação, conhecido como CROWS, acompanharam o objeto por meio das câmeras de alta resolução do equipamento. Eles estimaram que o objeto voava entre 30 e 60 metros de altitude e permaneceu visível durante aproximadamente 5 minutos. A distância entre os observadores e o objeto chegou a ser de apenas 75 a 100 metros. Os depoimentos reunidos no relatório apresentam descrições semelhantes quanto ao formato. A maioria dos agentes descreveu o objeto como tendo aproximadamente 1,20 metro de altura e cerca de 60 centímetros de largura na base. Sua aparência lembrava um diamante, porém com a parte superior mais arredondada e afunilando em direção ao topo. Já em relação às cores, surgiram divergências. Algumas testemunhas afirmaram que o objeto parecia preto. Outras disseram que ele refletia tons prateados, vermelhos e até azulados, provavelmente em razão da iluminação e do ângulo de observação. As imagens registradas pela torre do radar foram enviadas ao Laboratório Nacional Sandia, um dos principais centros científicos ligados ao Departamento de Energia dos Estados Unidos. Os especialistas realizaram melhorias digitais nas imagens, tentando identificar melhor o objeto. Mesmo assim, a distância entre a câmera e o alvo impediu que detalhes suficientes fossem obtidos. Todo o material coletado, incluindo vídeos, imagens e depoimentos dos agentes, foi posteriormente encaminhado ao FBI para análise. Apesar de toda a mobilização, o documento deixa claro que, em nenhum momento, o objeto apresentou comportamento hostil. Ele nunca se aproximou das áreas mais sensíveis da instalação nuclear e permaneceu sobre regiões abertas e desabitadas antes de deixar completamente o perímetro da base. E talvez esse seja o aspecto mais curioso de todo o relatório. Em nenhum trecho, os autores afirmam ter identificado o objeto. Também não concluem que fosse um drone, um balão, uma aeronave convencional ou qualquer tecnologia conhecida. O caso permanece simplesmente registrado como um objeto não identificado. O documento não afirma que se tratava de uma nave extraterrestre. Ele apenas registra, de forma técnica e oficial, que um objeto desconhecido foi detectado por radares, acompanhado visualmente por diversos agentes, filmado por equipamentos militares, observado a curta distância e que, mesmo após uma investigação envolvendo especialistas e o FBI, não recebeu uma identificação conclusiva. Esse tipo de documentação mostra como determinados incidentes envolvendo objetos aéreos incomuns são tratados pelas autoridades, com protocolos de segurança, coleta de evidências, registros detalhados e investigação formal, mesmo quando nenhuma explicação definitiva é encontrada. E você? Depois de conhecer todos esses detalhes registrados em um documento oficial do governo americano, qual é a sua opinião? Estamos diante de tecnologia humana desconhecida? De um fenômeno ainda não explicado? Ou de algo completamente diferente? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gosta de documentos oficiais, casos ufológicos e investigações baseadas em evidências, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.